Eu não via ninguém. Até ela errar. Ele não olhava para ninguém. Nunca desviava o olhar das telas. Mas quando viu meu erro, me chamou. Não para demitir, mas para marcar. Com olhos. E depois com o corpo. A maioria das pessoas passa pela minha frente sem deixar rastro. Funcionários entram e saem todos os dias, cumprindo ordens, entregando metas. Eu sou assim. Prático. Racional. Frio, se preferir. Meu império foi construído sem apego, sem distrações. Até aquela manhã de segunda-feira. Até o momento em que encontrei aquele maldito relatório, esquecido na minha sala. Sentei à mesa de vidro e o papel solto sobre ela me encarou como uma provocação. Nome da responsável: Isadora Martins. Nova. Discreta. Quieta demais. Levantei o olhar e olhei pela vidraça do 35º andar. A cidade parecia pequena, controlável, como tudo na minha vida, exceto aquela sensação, a ousadia de alguém deixar um erro para trás, no meu território. Eu não aceitava falhas. Liguei para minha assistente, direto: traga a senhorita Martins. Agora. Minutos depois, a porta se abriu. E então eu vi. Ela entrou devagar, cabelos longos, lisos, negros como a noite, camisa branca, saia justa, olhar baixo, mas não submisso. Havia firmeza ali, e um toque de medo. Senhor, ela disse, com a voz firme, embora hesitante. Apontar o relatório seria fácil, mas algo me impediu. Talvez o modo como ela respirava fundo antes de me encarar. Talvez a curva do pescoço quando ela inclinou a cabeça, confusa com meu silêncio. Eu a estudei em silêncio, como um predador silencioso. Você esqueceu isso na minha sala. Minha voz saiu baixa, seca. Ela estendeu a mão para pegar o papel, mas eu não entreguei. Sabe o que acontece quando alguém erra comigo? Senhorita Martins. Ela engoliu em seco. Não vai se repetir. Não, não vai, murmurei, dando um passo em direção a ela. Porque você vai aprender. Os olhos dela arregalaram. Não de medo, de algo mais, denso. Ela estava tentando controlar, fingir que não sentia. Mas eu vi. Eu senti. O ar entre nós ficou mais quente. Mais denso. Ela se virou para sair, mas antes que alcançasse a maçaneta, eu disse: deixe a porta aberta. Desculpe, ela sussurrou, surpresa. A partir de agora, você vai entrar aqui todos os dias, antes do expediente. Fazer o quê, exatamente? Ela perguntou, hesitando. Me aproximei, quase encostando. Ela prendeu a respiração. Vai aprender a nunca mais esquecer nada. Meu tom era controlado, mas meu olhar já tinha marcado a pele dela. Ela saiu, mas levou comigo algo que nem ela mesma sabia. Ela era só uma funcionária. Até aquele erro, até aquele olhar. Agora, ela era mais do que um nome num papel. Ela era um risco. E riscos me fascinam. Ele me marcou. Não com palavras, mas com aquele olhar silencioso, intenso, cheio de um poder que queimava mais do que assustava. Desde aquele dia, todos os meus passos pareciam observados, todos os meus relatórios revisados 3 vezes, e todos os meus pensamentos, infelizmente, voltavam para ele, Fernando Moreno, o homem que nunca sorria, o CEO inalcançável, frio, rígido, dominante. Mas por algum motivo, depois do erro, eu era chamada na sala dele todos os dias. Primeiro pela manhã, depois à tarde, revisar planilhas, reler contratos, ajustar dados que já estavam certos. Eu entendi. Ele queria me testar, queria me dobrar. Na 5ª visita, entrei na sala sem bater. Ele ergueu os olhos devagar,
com aquele mesmo ar de quem comanda o mundo. Está atrasada, senhorita Martins. Fechei a porta com firmeza. 5 minutos. Um café queimado no elevador. Eu sou humana, senhor Moreno. Humanidade não interessa aqui. Resultados. Sim. Cruzei os braços, sustentando o olhar dele. Por que estou aqui? De verdade, você não precisa de mim para isso. O silêncio caiu entre nós como uma faísca perto de álcool. Ele se levantou, alto, imponente. A camisa social esticada nos ombros largos, os músculos visíveis mesmo sob o tecido branco. Ele veio até mim, devagar, cada passo ecoando no chão de mármore. Você quer mesmo que eu diga? Ele perguntou, a voz mais baixa. Quero. Ele parou tão perto, que senti o calor do corpo dele, o perfume amadeirado, a tensão elétrica entre nós. Você me tirou do eixo. Eu não gosto disso, então talvez devesse me deixar trabalhar longe. Retruquei, firme. Ele sorriu, de lado, um sorriso que não combinava com a frieza de antes. Você tem fogo, Isadora. Isso me irrita, e te atrai. Ele se calou, mas os olhos disseram tudo. Foi aí que eu percebi. Ele queria o controle, mas algo nele já tinha cedido. Eu não sou sua propriedade, senhor Moreno. E se me chamar aqui, só para jogar esse joguinho de poder, avise logo. Eu tenho prazos de verdade para cumprir. Eu me virei para sair, mas ele segurou meu pulso, com firmeza. Nossos olhos se encontraram. A respiração ficou mais densa. Você está me provocando, Isadora. Estou apenas sobrevivendo à sua presença. Ele soltou meu braço devagar, e então disse: amanhã, às 7 horas, quero você aqui. Pra quê? Ele deu 2 passos para trás, os olhos mais escuros que nunca, para me mostrar se consegue continuar resistindo. Saí da sala com o coração disparado, não por medo, mas por outra coisa, por aquele desejo oculto, pela tensão deliciosa que se escondia por trás de cada palavra. Ele achava que estava no controle, mas mal sabia ele, que 2 podiam jogar esse jogo. 7 da manhã, a cidade ainda acordava, mas eu já estava lá, no andar mais alto, com o coração acelerado, e as mãos geladas. Ele queria me testar, que tentasse. Entrei na sala sem esperar convite. Ele estava de costas, olhando a cidade pela parede de vidro. Camisa social branca, calça escura impecável, postura reta. Mandava em tudo, menos no próprio desejo. Pontual. Senhorita Martins. Ele nem se virou. Estou aqui. O que quer agora? Ele girou devagar. O olhar pousou em mim como uma descarga elétrica. Me percorreu da cabeça aos pés, sem pressa, sem vergonha. Você. A palavra caiu como uma sentença. Direta, crua, real. Senti meu corpo reagir antes da mente processar. As pernas ficaram fracas. A respiração descompassou. Isso não é profissional. Minha voz falhou, mesmo que eu tentasse parecer firme. Ele caminhou até mim, devagar. O silêncio entre nós era mais alto do que qualquer argumento. Parou tão perto que eu podia sentir o calor dele, o perfume, o magnetismo. Nada entre nós é profissional, Isadora. Desde o primeiro erro, eu não pensei em outra coisa. Ele levantou a mão e encostou um dedo no botão da minha camisa. Apenas encostou. Você me provoca sem dizer nada, sem tentar, só por existir desse jeito. Minha pele queimava, o sangue corria mais rápido, a vontade de fugir e de ficar. Ao mesmo tempo, eu não sou uma das suas conquistas, senhor Moreno, e eu não sou um homem que se contenta com conquistas fáceis. A palma dele se abriu e tocou meu pescoço, devagar, sem pressa, como se quisesse memorizar cada centímetro da minha pele. Minha respiração travou, meus olhos fecharam.
só por um segundo, mas bastou. Ele se aproximou mais. A boca dele chegou perto da minha, quente, controlada. Diga que pare. Agora. Era a minha chance. Era o momento de colocar limites, de sair, de respirar, de manter a sanidade, mas eu não disse, não consegui. Minhas mãos tocaram o peito dele, duro, quente, vivo, e ao invés de empurrá-lo, eu fiquei. Você é perigoso, sussurrei, eu sei, e mesmo assim, você está aqui. Os lábios dele roçaram os meus. Não foi um beijo, foi uma ameaça, um aviso, uma promessa. Isso não vai acabar bem, eu disse. Ele sorriu contra minha boca. Vai acabar do meu jeito. Mas era mentira, porque naquele momento, ele já não mandava mais em si mesmo. E eu, já não queria resistir. No dia seguinte, não houve reunião, não houve relatório, houve silêncio, mas não o silêncio frio de antes. Era um silêncio quente, carregado, cheio do que não foi dito, mas sentido. E quando entrei naquela sala, no final da tarde, soube, não havia volta. Ele estava de pé, ao lado da mesa, as mangas da camisa dobradas, a gravata solta. Os olhos me encontraram, e queimaram tudo em mim. Fechei a porta, devagar, e me aproximei. Vai fingir que ontem não aconteceu? Perguntei. Ele não respondeu com palavras. Respondeu com o olhar, com os passos lentos até mim, com as mãos que seguraram meu rosto com cuidado e força ao mesmo tempo. O beijo veio como fogo, feroz, ansioso, faminto. As bocas se encontraram como se estivessem esperando há anos. Línguas se tocaram num ritmo que era mais dança do que guerra. As mãos dele desceram pelas minhas costas, segurando minha cintura com possessividade. E eu, me deixei levar. Minhas costas bateram contra a parede de vidro. A cidade lá fora virou borrão. Ali, só existia ele, o calor, a urgência. As mãos dele deslizaram por baixo da minha blusa. A respiração estava descompassada. Eu preciso de você, ele sussurrou, com a testa colada na minha. Fechei os olhos, mas algo dentro de mim ainda lutava. Isso é só desejo, Fernando? Perguntei, com a voz trêmula. É mais do que isso, porque se for só isso, me deixe ir. Minha voz saiu baixa, mas firme. Ele se afastou, 2 passos apenas, mas parecia um abismo. Eu não sei como lidar com o que você me faz sentir. Ele passou as mãos pelos cabelos. Eu também não, mas não vou ser só mais um nome na sua lista. Ele se aproximou de novo, mas dessa vez, com calma, com algo nos olhos que eu não tinha visto antes. Me ensina então, o que? A te merecer. Fiquei em silêncio. A dor nos olhos dele era real. O conflito entre o desejo bruto e algo mais vulnerável. Ele me puxou de volta, mais suave agora. Me beijou outra vez, lento, profundo, como se estivesse pedindo perdão. E naquele beijo, eu soube, ele podia até não saber amar, mas estava tentando. Ali, entre os vidros daquela sala, no calor das mãos dele, eu deixei cair minhas barreiras, e ele deixou cair a armadura. Ela me tirou do controle, e pela primeira vez, eu não odiei isso. Desde que a beijei naquela parede de vidro, nada mais foi igual, nem meu foco, nem meu sono, nem meu silêncio. Eu ouvia os passos dela no corredor antes mesmo dela bater a porta, e cada vez que ela entrava, eu sentia algo que não conseguia explicar. Era mais do que desejo. Era inquietação. Era falta. Era medo. Medo de perder. Medo de não ser suficiente. Medo de estragar tudo. Naquela manhã, ela apareceu com um sorriso tímido, os cabelos soltos, óculos no rosto, segurava uma pasta contra o peito. Linda, simples, real. Bom dia, Senhor Moreno. O modo como ela me chamava assim,
mesmo depois de tudo, me desarmava, porque não era submissão, era provocação, era charme. Pode sentar, Isadora. Minha voz saiu mais baixa do que deveria. Ela se sentou, cruzou as pernas devagar, me olhou nos olhos. Você está estranho. Estou, está, mais humano. Sorri de lado. Talvez você esteja me contaminando. Ela riu, e aquele som, era como se o mundo ficasse mais leve. Achei que você fosse imune a sentimentos. Me levantei, e à volta na mesa, fiquei atrás dela, coloquei as mãos em seus ombros, massageando devagar. Ela fechou os olhos, até você chegar. Ela segurou minha mão, com carinho, com doçura, com calma. E agora eu quero te merecer. Ela virou o rosto e me olhou por cima do ombro. Então me mostra. Naquela noite, cancelei reuniões, dispensei compromissos, desliguei o telefone, passei na casa dela, com flores, e sem terno. Sou eu. Ela me abriu a porta de short e camiseta, o cabelo preso, os pés descalços. Está perdido. Ela brincou, totalmente. Jantamos macarrão feito por ela, sentados no sofá, com séries passando em segundo plano, e pela primeira vez, eu não precisei controlar nada. Ela encostou a cabeça no meu ombro, e aquilo valia mais que qualquer fusão bilionária. Você está mesmo tentando, né? Ela sussurrou. Por você, eu aprendo até a amar. Ela me beijou devagar, e não foi um beijo de desejo, foi um beijo de promessa, de entrega. Naquela noite, eu não possuí o corpo dela, eu mergulhei na alma, e entendi que pela primeira vez na vida, eu não queria vencer, eu só queria ficar. Dizem que quando duas almas se reconhecem, o resto do mundo silencia. Foi o que aconteceu naquela noite, sem roupas caras, sem salas de vidro, apenas nós dois, entre travesseiros amassados e promessas mudas. Ele deitou no sofá e me puxou para o peito. A respiração dele era calma, mas o coração batia forte, como se finalmente estivesse vivo. Eu ainda não sei o que você viu em mim, Isadora. Ele sussurrou. Eu vi o homem por trás do CEO, e não se assustou. Acariciei o rosto dele, me assustei, e mesmo assim, fiquei. Ele segurou minha mão, e beijou meus dedos como se fossem frágeis, como se fossem dele. Nos olhamos por segundos longos, silenciosos, mas o silêncio dizia tudo. Ele se aproximou devagar, me beijou como se estivesse tocando algo sagrado, sem pressa, sem urgência, com reverência. As mãos dele desceram pelas minhas costas, os lábios encontraram meu pescoço, e eu fechei os olhos. Não havia mais medo, não havia mais resistência, havia entrega total. Ele me deitou devagar, como se fosse a coisa mais preciosa que já tocou. A camisa dele caiu no chão, depois a minha. Nossos corpos se encontraram como se procurassem há vidas. Ele me olhava como se memorizasse cada curva, cada suspiro. Você é minha, ele disse, com a voz rouca. Eu sou sua, e você é meu. E então, tudo se apagou, o tempo, o espaço, o mundo lá fora. Só existia o calor da pele dele sobre a minha, o som abafado da respiração, o sussurrar dos nomes em meio ao prazer. Ele me amou como nunca imaginei ser amada, sem brutalidade, sem pressa, sem ego, apenas ele, apenas eu, dois corpos, um só sentimento. Horas depois, deitada sobre o peito dele, senti a mão dele entrelaçar a minha. O que você fez comigo, Isadora, a mesma coisa que você fez comigo, Fernando, me desarmou, me reconstruiu. Ele beijou minha testa, e ali em silêncio, eu soube ele não era mais o homem frio que conheci. Agora, ele era meu, inteiro, e eu era dele, marcada, por dentro.
por fora, para sempre. O mundo não parou, o trabalho continuava, os contratos, as metas, as fusões, mas dentro daquele homem, algo havia mudado. Fernando Moreno, o CEO que nunca se envolvia, agora, sorria, pouco, quase imperceptível, mas eu via, era por mim. Nossos encontros deixaram de ser secretos. Ele passou a me esperar na saída, a me tocar com naturalidade, a me proteger com o olhar. Na empresa, os olhares começaram, sussurros, rumores, mas ele não se importava. Naquela sexta-feira, o elevador me levou direto à cobertura, mas não era a sala dele, era o terraço, florido, decorado, e ele me esperava lá, de terno escuro, mas sem gravata, o cabelo levemente desalinhado pelo vento, e nos olhos, algo que eu nunca tinha visto antes. O que é isso? Perguntei, sorrindo sem entender. Ele estendeu a mão, uma chance de te mostrar que você não foi só um risco, você foi o recomeço. Me aproximei, o coração acelerado, o corpo leve. Eu não sabia amar, Isadora, mas com você, aprendi a sentir, aprendi a ouvir, a cuidar. Ele tirou algo do bolso, uma caixinha preta, discreta, mas ao abri-la, a luz refletiu numa aliança simples, linda. Você entrou na minha vida por um erro, mas hoje eu sei, você foi o acerto mais precioso que já me aconteceu. Ele ajoelhou, e o tempo parou. Casa comigo, me deixa te chamar de minha, não como dono, mas como homem que só aprendeu a respirar depois de te conhecer. Meus olhos se encheram, as mãos tremeram, mas a resposta veio sem hesitar. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no meu dedo, se levantou, e me beijou, com a leveza de quem prometia proteção, com a intensidade de quem sabia exatamente o que queria. Fomos aplaudidos por nada além do vento, mas ali, sob o céu de um fim de tarde, o bilionário solitário e a funcionária esquecida selaram um destino. Agora, eu não era só uma funcionária, eu era dele, companheira, amante, esposa, e ele era meu, marcado, para sempre. Ela era só uma funcionária, mas acabou se tornando tudo o que ele não sabia que precisava. Fê, e agora, depois de tudo, você acha que ela fez a escolha certa ao aceitar o pedido dele? Feche, comenta aí, sim ou não. E se você acredita que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais improváveis, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, toda história tem um final que faz o coração acelerar. Entra no nosso grupo do WhatsApp e nos ajude a escrever as nossas histórias. Vejo você na próxima. Tchau.